Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje, minha gente, é dia de lermos 3 evangelhos. Vamos ler Mateus 20, Marcos 10, do versículo 32 ao 52, Lucas 18, do versículo 31 ao 43 e Lucas 19, do versículo 1 ao 27. No final, como de costume, daqui nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado. O pedido de uma mãe. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu: Permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que estou prestes a beber? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos muitos.
2 cegos recuperam a visão. Quando Jesus e os seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Marcos 10, do versículo 32 ao 52. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem não beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus o chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Lucas 18, do versículo 31 ao 43. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso.
O significado dessas palavras lhes era encoberto e não sabiam do que ele estava falando. Um mendigo cego recupera a visão. Quando Jesus se aproximou de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Lucas 19, do versículo 1 ao 27. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente.
uma leitura aí longa e ao mesmo tempo curta, né? Onde a gente pode repetir, né, várias leituras em outros evangelhos. Então, novamente, a gente voltou aí lendo Mateus, Marcos e Lucas, o qual escreve os mesmos episódios, né, porém de formas um tanto distintas. Começando ali em Mateus 20, né? Esse momento aqui do início de Mateus 20 só está escrito em Mateus, né? Que é essa parábola dos trabalhadores na vinha. Aqui, essa parábola, acredito que vocês já tenham ouvido sobre ela, né? Sobre esse trabalhador. E aqui Jesus está proferindo, né, essa parábola falando em relação ao reino dos céus, né? Como é o reino dos céus? Ele até começa ali, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Então aqui, gente, a gente vai ver aqui durante todo o enredo dessa parábola, né, que esse proprietário, né, saiu em diferentes horários, né? Começou ali 9 da manhã, contratou um pouco de gente por um denário aquele dia. Depois foi novamente, né, por volta de meio-dia, por volta das 3 horas da tarde, depois por volta das 5. E o expediente, né, acabava às 6 horas da tarde. E todos ali receberam um denário. E logo, né, ele começa a pagar de trás para frente. Quando paga, né, para o último ali contratado um denário, os primeiros aqui, né, que foram contratados 9 da manhã, então que trabalharam muito mais, já fica assim, né, nossa, a gente vai receber mais. E quando eles recebem a mesma coisa que aquele que recebeu por último, que foi contratado por último, né, o mesmo valor, só que esse por último trabalhou só uma hora, eles ficam chateados e reclamam. E ali, né, essa alegoria que faz até, né, mostrando ali sobre o reino dos céus e trazendo também para nós cristãos, ele está mostrando como que é a divisão ali do Senhor, né? Como que o Senhor trabalha ali na organização do reino dos céus. E quem é o proprietário desse reino, né? É Deus. E quem é os operários? Somos nós cristãos, os evangélicos que creem em Jesus. E ali, gente, ele está mostrando o quê? Que o reino dele é aberto para todo mundo. Nós não merecemos o perdão, muito menos estar no reino. Só que nós estamos, né? Então, nós que já estamos lá antes, vamos dizer assim, nós não devemos ficar julgando quem entra depois, porque a generosidade, né? O amor grandioso é do Pai. E o Pai é o proprietário dessa vinha, né? Então, nós, cristãos que às vezes se convertemos ou aceitamos Jesus muito antes, né? Nós devemos nos alegrar por aquele que aceitou lá no final, porque lá vai estar também lá aquele criminoso que aceitou Jesus lá na hora da crucificação, que estava ao lado de Jesus. E ele aceitou ali nos últimos minutos, enquanto outro, sei lá, fez um caminhar gigante e está sentado junto ali, né? Então, isso nos chama a atenção para mostrar que todo mundo é sim merecedor, não é merecedor, né? Muito pelo contrário, não é merecedor, mas pelo amor de Deus, a gente recebe o reino dos céus desde que reconhecemos o Filho dele como a verdade, a vida e a nossa salvação, né? E aí sim a gente entra no reino dos céus. E para ele não tem isso, né, de um entrou primeiro, você vai ser mais bonificado do que quem entrou por último. Não, então sempre a gente está vendo aqui, né, não só hoje, mas como em episódios anteriores também, em episódios mais para frente a gente vai ver de novo Jesus afirmando, né, que quem às vezes quer ser tanto o primeiro é o último, e quem é o último é o primeiro. Então, a gente nunca pode esquecer que o olhar de Deus, né? Deus vê diferente, ele não vê como os homens veem, né? E eu acho interessante dessa parábola que chama atenção para nós vigiarmos muito sobre a comparação, né? Porque é como ele fala aqui, tem uma parte aqui que o servo fala: vocês acham que eu sou injusto? Eu não sou injusto, eu cumpri com o que eu prometi para vocês, né? Vocês foram trabalhar por um denário, agora só porque vocês estão vendo, né? Então, tipo assim,
realmente a comparação. Se Deus prometeu algo para nós, tipo assim, aquilo foi dado. Então, tipo assim, o que que eu vejo até como um denário sendo aqui? É a salvação, independente, vamos dizer assim, se você foi convertido ali com 15 anos, com 20, com 30, com 50, Ou com... se você já nasceu na igreja, nossa, porque seus pais te levavam para a igreja, parabéns. Exatamente, mas o que é teu é um denário. Então, tipo assim, ah, Senhor, mas eu sigo aqui no caminho, né? Desde já faz 20, 30 anos que eu tô aqui caminhando com o Senhor e tô vendo, sei lá, outra pessoa ali, sei lá, conquistando bens materiais que eu ainda não consegui conquistar. Então, tipo assim, por que você está comparando, né? O que eu prometi para você é o que eu prometi para ele. Se ele acabou, sei lá, de ser convertido e tá tendo algumas conquistas assim, cara, é tipo uma coisa dele com Deus. Então, tipo assim, cuida, vamos dizer assim, cuida cada um do que é o seu, assim, se Deus te prometeu um denário, se Deus te prometeu, né, vamos dizer assim, essa salvação, é isso que te importa, é isso que você tem que, né, guardar para você, não ficar comparando com um outro, né? Então, tem aquela frase, né, que fala que a comparação É o é, abismo, é o né? É abismo do do tolo, tolo. né? Então, tipo assim, realmente, gente, se você ficar comparando com os outros, aquilo ali vai fazer você cair, né? Então não seja tolo de ficar nessa comparação com os demais. E até porque, né, não tem uma salvação maior do que a outra. Você tá salvo, ponto, né? E depois, Mateus fala sobre Jesus predizer sua morte pela terceira vez, né? E isso também está escrito em Marcos 10, do versículo 32 ao 34, e também em Lucas 18, do versículo 31 ao 34. E, gente, é engraçado que aqui também, pela terceira vez, Jesus já está falando, então não é a primeira vez. E novamente os discípulos não entendem o que ele está falando. Então, assim, era encoberto, né? Até quando lê em Lucas 18, fala aquilo era encoberto para eles. Então, Jesus alertava, Jesus falava, agora está tendo até mais detalhamento, né? Que ele vai ser condenado, que vão açoitar ele, que vão cuspir nele e tudo mais, e ele vai morrer e depois do terceiro dia ele vai ressuscitar. Só que ali eles não entendiam o que Jesus estava falando. Só que quando acontecer, né, eles vão pegar e ligar todos os pontinhos e falar assim: era isso que ele estava avisando, né? E depois ele vem falando sobre ensinar sobre servir. E esse momento aqui também está em Marcos 10, do versículo 35 ao 45. E aqui, sobre esse servir, fala ali, né, especificamente sobre o pedido de uma mãe. Em Marcos não fala de ser a mãe ali dos meninos de Tiago e João, né? Em Marcos fala que foi os próprios meninos que foram pedir. Agora aqui em Mateus cita que foi a mãe dos meninos que foi solicitar ali, né, que um menino sentasse à direita e outra à esquerda, né? E é legal da gente ver que no The Chosen, né, na última temporada do The Chosen, retratou esse episódio, né? Então, assim, aqui em Mateus fala que é a mãe. Em Marcos fala que foi os dois meninos, mas no episódio mostra que a mãe influencia muito, né? Então é tipo a mãe que fala: vocês têm que pedir, vocês têm que pedir, vocês estão entendendo? E Ele ainda usa até a frase, né, lá, peça e receberás. Então vocês têm que pedir. Se vocês não pedir, vocês não vão receber. Exatamente. Então, assim, não sei, né, se foi a mãe ou não, mas uma coisa eu vejo claramente que a mãe teve sim muita Influência. influência nesse pedido, né, que foi feito. E não é diferente, né, gente? Olhando assim aos olhos de pais e mães, e os dois, né, querem o melhor para o filho. Então eles sempre vão estar ali querendo que os filhos sejam glorificados, que os filhos sejam exaltados e tudo mais. Então como o Gisso até fala, né? É um desejo genuíno ali da mãe de querer que os filhos sejam reconhecidos ali entre os 12 discípulos, né? Só que isso daqui traz um chacoalhão pela resposta de Jesus, né? Porque ele fala assim: olha, não cabe a mim. Você pode tomar o cálice que eu vou beber, você pode ser batizado aonde eu for batizado. O meu caminhar você pode estar fazendo aqui na terra, um à minha direita, outro à minha esquerda, e tá tudo bem. Só que o assentar-se
isso não é a mim, porque o reino dos céus é do meu Pai. E o meu Pai já preparou esse lugar para alguém. E não sou eu que vou chegar e falar assim, ó Pai, fulano ali me pediu, você pode conceder? E lá é diferente, gente. Aqui na Terra a gente até sabe que dá um jeitinho, principalmente no Brasil, né? O jeitinho brasileiro de você ter o costa quente ali, vamos dizer, né? A pessoa influente para poder te ajudar a chegar até o lugar. Mas com Deus é diferente. Com Deus não tem isso. Com Deus tem o teu coração, as tuas atitudes, a tua preparação no caminhar. Então, aqui, né, ele até depois finaliza falando sobre você fazer um caminhar, né? Aqui na Terra, você quer ser governador, então você sendo governador, você é autoridade sobre várias pessoas. Só que, ao contrário, né, vocês, meus discípulos, não estão aqui para isso, vocês não estão aqui para ser autoridade de nada, né? Ele precisa que vocês sejam servos, né? Ele até se compara, ele fala assim: olha, o filho do homem. Logo, o filho do homem, o maioral de todo mundo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, se vocês querem ser grandes lá no céu, sejam pequenos aqui na terra, né? Sejam humildes aqui na terra, sirva aqui. E lá em cima vocês podem ser glorificados. Mas não venha achando que aqui você vai ter a glória terrena, né? Então entra muito sobre também o que a gente já comentou em alguns episódios anteriores, né? De sentar-se à mesa, de você querer ser o reconhecido. Não queira isso, né? Seja humilhado. Mas esse humilhado também, gente, precisa ter muita clareza. Não é humilhado de fazer esse coitadinho, nossa, meu Deus do céu. O humilhado é de você humilhar o teu ego, o teu ali egocentrismo de querer ser maior que todas as outras pessoas, sabe? É mais em relação a isso. E o último tópico aqui, né, de Mateus 20 é sobre a cura de dois cegos, que também está em Marcos 10, do versículo 46 ao 52, e em Lucas 18, do versículo 35 ao 43. E, gente, o que é, assim, só para deixar esclarecido, tanto em Mateus como em Marcos fala que é dois cegos, em Lucas só que fala que é um, mas não tem problema a quantidade, o que importa aqui é o contexto, né? O que Jesus está querendo ensinar-nos aqui, né? Aqui ele estava saindo ali de Jericó, né? Uma grande multidão estava seguindo ele, e esses dois cegos ali, ou um cego, estava sentado e ouvia a multidão vindo e se pergunta, né? O que está acontecendo? Porque eles não enxergam, então eles não sabem o que está acontecendo, e muito menos quem está vindo. E quando fala, né, que é Jesus de Nazaré que está vindo, né? Jesus que está vindo ali, ele começa a gritar ali, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão ali começa a repreender. Tipo, para de gritar, né? Ele tá vindo, ele tá caminhando. E ali ele continua gritando mais. E esse gritar mais, gente, mostra o tamanho da fé que eles tinham. Então, assim, se eles levantassem e fossem seguir, não ia conseguir. Mas o que eles tinham? A voz dele para ser notado por Jesus. Então, ali mostra esse mover em fé de que Jesus era capaz de curar eles. E aí, Jesus até fala, né? O que queres que eu faça? E aí eles respondem, Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. E Jesus teve compaixão deles, né? Tocou nos olhos e falou, né? A sua fé o curou. E eles começaram a louvar, até é legal de ver ali em Lucas, né? Que fala que eles louvam e seguem Jesus, né? E é legal da gente ver isso, né? Esse finalzinho que deixa muito claro, né? O que aconteceu após eles enxergarem, né? Eles podiam muito bem enxergar e falar: olha, obrigada aí, Jesus, estamos indo. E ficar de boa ali enxergando, né? Aproveitando que agora eles veem. Mas muito pelo contrário, eles louvaram a Deus e seguiram Jesus, né? Diferente do que a gente viu no episódio anterior sobre os 10 leprosos, que foram 10 ali, né? Movidos pela fé, até aí tudo bem. Só que só um voltou, né? Para glorificar, para agradecer a Jesus, né? E ali a gente vê que só um foi salvo. E aqui, aparentemente, né? Os dois cegos foram curados e foram salvos também, porque reconheceram a glória de Deus, né? Que eles só foram capazes de serem curados por Jesus, porque Deus ali
operou, né? Então era essa a intenção que Jesus tinha na terra, né? De engrandecer o reino do Pai dele, né? Porque de nada adiantaria só curar, seria como se fosse um curandeiro, né? Mas não era essa a intenção que ele tinha, mas sim de engrandecer o reino dos céus. E depois nós lemos, né, Marcos 10, do versículo 32 ao 52. E ali no comecinho, no 32, ele fala sobre Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição, que é bem curtinho, né, que vai até o versículo 34, que a Sayuri já comentou, né, que ela leu isso em Mateus 20. Depois nós falamos sobre o pedido de Tiago e João, que aqui, nessa parte de Marcos, não fala que foi a mãe, né, dos filhos de Zebedeu, né? Zebedeu eram os pais, tá? Gente, isso é só legal da gente, né, tá explicando. Então aqui fala que foi direto os meninos, mas a Sayuri também já comentou sobre isso. E depois nós lemos sobre o cego Bartimeu que recupera a visão. Então aqui em Marcos fala, né, coloca até o nome e fala que era, no caso aqui, só um, ele deixa mais especificado só um, mas também que a Sayuri acabou de comentar. E depois a gente leu Lucas 18, do versículo 31 ao 43, que também ele já foi comentado na explicação ali de Mateus 20, porque ele falou sobre Jesus predizer sua morte pela terceira vez e Jesus curar um mendigo cego. E por último, nós lemos Lucas 19, do versículo 1 ao 27. E esse foi uma leitura já que só lemos aqui em Lucas 19 e realmente só está constando aqui em Lucas. E ali começou falando sobre Zaqueu, ou publicano, né? E até fala ali que Jesus entrou em Jericó e enquanto ele estava atravessando a cidade, havia ali um homem rico. Então, esse já chama atenção, né? Esse adjetivo colocado ali, um homem rico. E isso já quebra muitos paradigmas criados assim sobre pessoa rica, né? Porque aqui fala que esse homem é um homem rico e tinha o nome de Zaqueu e ele era chefe dos publicanos. Então isso, né, são duas coisas importantes. Esse homem era um homem rico e esse homem era um chefe dos publicanos. Era ali bem assim considerado extremamente ali um gentil que não era, né, um israelita e que não poderia, conforme os fariseus, desfrutar, né, das coisas de Deus, porque ele era um publicano. E fala que esse homem, ele já sabia quem Jesus era, ele já tinha ouvido falar das coisas que Jesus fazia e ele queria ver Jesus. Só que ele era um homem pequeno. E quem é, né, uma pessoa pequena sabe como é difícil isso. No meio de uma multidão você não consegue ver nada. Né? E parece realmente que ele tinha uma estatura ali bem inferior aos demais. E ele vê uma árvore, gente. Então isso é legal, porque esse ele era um homem rico, ele era um chefe de publicano, mas ele vê uma árvore e a vontade dele de ver Jesus era tão grande que ele se humilha para subir numa árvore e ver Jesus passando. Ele só queria ver Jesus passando. E até fala ali no versículo 4 que ele subiu numa figueira brava. Então, até essa palavra, né, uma figueira brava, não era que ela estava brava, a figueira, mas era uma figueira forte, era uma figueira que aguentava ali ele subir e ficar. Então era uma figueira, vamos dizer assim, já velha, com uma estrutura boa, né? E ele sobe para ver. E quando Jesus está passando, gente, imagina, tipo assim, você ali olhando de cima, tal, Tipo um né? camarote ali da Um multidão. camarote, mas que você é um camarote, vamos dizer, que você teve que se humilhar, né? Porque o camarote, vamos dizer que você paga mais caro e sobe lá. Não, esse é o caso, ele se humilhou de subir em cima de uma árvore, né? E Jesus está passando ali, de repente Jesus para, vira para cima, né? Olha para cima e vê lá Zaqueu, né? Então, tipo assim, cara, realmente Jesus sabia daquilo já, né? Não estava no campo de visão dele. Ele simplesmente parou, olhou para cima e fala: Zaqueu, desça daí, porque hoje vou ficar em sua casa, né? Fala ali no versículo 5: quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. E todo o povo, vendo isso, começou. Ele se hospedou na casa de um pecador. E isso era a visão que o povo tinha naquela época, né? Um publicano, um gentil, ou sei lá, até um samaritano, era considerado ali para os israelitas, para os judeus, para os fariseus, como pessoas pecadoras. E é legal de entender um pouco só
por que era pecador, né? Porque ali ele era um cobrador de imposto. Então, logo ele, para aquelas pessoas, ele extorquia aquelas pessoas. Então, logo você está pecando, porque até fala, né, no Antigo Testamento sobre você não cobrar juros e tudo mais, que isso é errado, né? Então, para eles, eles levavam esses impostos como algo errado. Então, logo a pessoa estava pecando. E publicano, né, ali que ele era um cobrador de impostos, assim como Mateus era. Então, isso que é legal da gente entender também, né? Ele é da mesma linhagem aí do passado de Mateus. E eles ganhavam uma comissão daquilo que eles coletavam, né? Então, quanto mais impostos eles coletavam, mais dinheiro ele também recebia. Vivia ali no luxo, né? E é muito bacana, gente, que essa história vai de contramão com a história do jovem rico, né? Porque o jovem rico, ele ali era, né, um israelita, ele sabia das coisas de Deus, ele tinha conhecimento das leis e ele falava, né, que ele cumpria os mandamentos, né? E esse daqui, ele é um publicano, ele é uma pessoa que não teve acesso, ele não é ali, né, como a senhora falou, ele provavelmente era um romano que cobrava os impostos. E ele fala ali para o Senhor no versículo 8: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir, né, de alguma forma exagerada, devolverei quatro vezes mais a essa pessoa. Então, aqui eu vejo assim que esse publicano, Zaqueu, ele foi mais quebrantado, né? E colocou realmente ali o seguir a Jesus, seguir a verdade acima do que o seu amor à riqueza. Então, no versículo 2 a gente viu que ele era um homem rico, mas ele estava disposto a vender já metade dos seus bens, dar aos pobres e devolver aquele que ele agiu com uma fé, que ele agiu de forma mais extorquida ali, né? Errada, né? E é legal de ver que Jesus, em nenhum momento, gente, aqui pela Escritura, relata que Jesus falou que era bom para ele fazer para receber a salvação ou coisa do tipo, como foi lá do jovem rico, né? Foi assim de livre e espontânea vontade, pela leitura ali, né? Que ele faz isso, né? Ele já vê ali Jesus, vê essa graça que ele nem conseguia ver, ele conseguiu ver e ainda o homem tá ali dentro da casa dele. Ele fala: olha, eu já vou vender metade dos meus bens. E se eu pequei, né, realmente em extorquir alguém, já estou devolvendo até 4 vezes mais do que mais do que o que eu extorqui dela, né? Exato. E no versículo 9 fala que Jesus disse a ele, né? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Deixando bem claro para as pessoas que estavam ali e para nós, né, que Jesus Cristo não veio somente para os israelitas e deixou claro que aquele que tiver o coração quebrantado, né, que agia ali realmente com misericórdia também, servindo os demais, né, e aceitando ele como Senhor e Salvador. Então, tipo assim, o homem ali foi um exemplo, porque ele queria ver Jesus passando, ele queria, tipo assim, mostra que ele reconhecia Jesus sendo Cristo e ele estava agindo também, né? Ele estava dando já os seus bons frutos. E é isso que faz você ser filho de Abraão. Não a sua linhagem, não se você é judeu, se você é israelita, mas sim, né, as suas atitudes, as suas condutas, né, e o seu ato de fé também. E depois nós lemos sobre a parábola das 10 minas, né, fechando ali o capítulo 19, que fala que Jesus passou, né, contou uma parábola para que eles entendessem como era o reino de Deus, porque muitos estavam achando que Jesus ia chegar ali em Jerusalém, nossa, em um piscar de olhos os anjos iam descer e aquilo ia tomar conta e o reino de Deus ia estabelecer ali, né? Eles achavam, até fala ali, que ia se manifestar de imediato quando Jesus chegasse em Jerusalém. Então ele conta essa parábola para explicar, né, para esses homens. E é legal que ele fala, olha, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei. Então ele está falando dele, ele está falando ali, Jesus está falando exatamente dele. Ele saiu dos céus, foi para a terra para ser coroado rei e depois voltar. Continua falando ali que então ele chamou 10 dos seus servos, né? E lhes deu 10 minas.
Essas minas é cerca de meio quilo de prata. Então, assim, é uma quantidade em dinheiro, gente. E eu acho interessante como Jesus, sempre quando vai falar sobre parábolas, ele usa o monetário, né, o dinheiro ali para fazer com que nós entendemos, mas ele nunca fala sobre o monetário, né? Ele usa o monetário ali como uma figura de linguagem para que parece que como que a gente necessita falar de dinheiro para entender, mas não é sobre dinheiro que ele está falando, né? Então isso é bacana a gente reparar. Fala que ele chama esses servos, dá 10 minas, então era uma quantidade de prata grande, né? E ele fala: faça esse dinheiro render até a minha volta. Então ele está falando exatamente dele, né? Que eu vim para ser rei e eu vou voltar. Então rendam isso até eu voltar. E no 14 ainda fala: mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Então ele veio para ser rei, no entanto, né, ele não é posto como rei. E a gente sabe, né, disso. E no 15 fala, contudo, ele foi feito rei, né? Ele foi feito rei, independente ali das pessoas, vamos dizer assim, Jesus já veio sendo, né, o príncipe ali, sendo o filho de Deus enviado. E ele veio para a terra para ter esse reconhecimento, mas ele não recebeu esse reconhecimento. Mas ele foi feito rei e ele voltará como rei. Então é isso que é interessante da gente entender dessa parábola que ele está falando ali dele, né? E ele já tinha deixado, né, as pratas ali, as 10 minas para 10 servos dele. E quando ele volta, agora ele pede contas disso, né? E o primeiro ali fala: olha, senhor, fiz da tua prata, das tuas 10 minas, render outras 10. E o Senhor fala: muito bem, meu bom servo, por isso te darei 10 cidades, né? Vou deixar você sendo confiado a 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, fiz render 5 vezes mais. Ele falou: então, muito bem, para você também te darei 5 cidades, né? E no versículo 20 fala que veio outro servo e disse: Senhor, eu conservei. Tipo assim, e parece que ele fala assim, de forma genuína, né? A palavra que eu gosto de usar, de forma genuína, de forma pura. Tipo assim, Senhor, eu conservei guardado num pedaço de pano. Tipo assim, eu fiz um bom trabalho, Senhor, Não né? perdi nada, né? Não perdi nada, guardei tudo certinho. Ele até fala, eu sei no versículo 21, porque és um homem severo, então eu fiz, né? Guardei aqui, né? E a resposta do Senhor né? Eu vou usar da sua própria palavra, né? Com você mesmo. Ele fala ali no 22, eu julgarei pelas suas próprias palavras. Você foi um servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro no banco? Que pelo menos eu voltava e recebia juros. Então, tipo assim, era melhor não ter te entregado nada, era melhor ter deixado no banco que eu ainda recebia uns juros. Mas eu deixei para que você multiplicasse. E o tempo inteiro, gente, é que Deus não está falando sobre dinheiro, não está falando sobre rendimento, eu fazendo uma boa aplicação, eu analisar onde está tendo maior rendimento mensal para eu aplicar o dinheiro que ele está me dando. Não, ele está falando sobre você dar a palavra, você entregar, você, né, a palavra que nós usamos, mas evangelizar. Muitas vezes nós achamos que evangelizar, né, você tem que ser ali um missionário, você tem que fazer alguma coisa. Não, o evangelizar é entregar as boas novas. A palavra evangelho vem da palavra boas novas, né? Então, você entregar daquilo que foi te dado, daquela bênção que você recebeu, da graça que você recebeu, né, da visão que você tem da misericórdia de Deus, né, da tua salvação, você entregar para as outras pessoas, né? Então, tipo assim, todos nós recebemos, vamos dizer, meio quilo de prata, vamos dizer assim, todos nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a graça, a misericórdia do Pai, e disso nós precisamos entregar para as outras pessoas e não guardar isso para nós, né? Então, esse servo que ali o Senhor fala que ele é mau, é porque ele pegou aquilo, né? Viu como aquilo é precioso, né? Fala, que maravilha é isso, eu vou guardar para mim, não vou entregar para ninguém. E é nisso que o Senhor repreende. Fala assim: era melhor eu não ter te entregado, porque o meu objetivo de entregar essas coisas não é para que você guarde para você, mas que você distribua. E até ali no versículo 26 ele termina: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Né? Então, tipo assim, é mostrando realmente de tipo assim,
quanto mais você distribuir, gente, mais aquilo será te recompensado, né? Será recompensado nos céus, será talvez até recompensado na terra, mas nada do que Deus nos dá é para ser guardado. Isso é muito importante, né? Quando fala também que nós somos a água da vida, né? Nós distribuímos, né? Aquela água, vocês já foram em algum lugar que a água fica parada, que não tem fluxo, né? Numa lagoa, alguma coisa, aquilo vai apodrecendo, aquilo vai ficando cheio de lodo. Então, todas as nossas coisas, né? Igual a nossa vida. Se você fechar o ar que está dentro do seu corpo, você morre, né? E porque a necessidade de ter fluxo, a necessidade de entrar e sair. A água, da mesma forma, ela tem que ter um fluxo, ela é um rio que faz aquilo ter vida, né? Então, de várias formas, Deus nos traz essa reflexão. Tudo que nos é dado é para ser compartilhado. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Teve muito ensinamento, gente. Espero que essas leituras, né, do Novo Testamento, vamos dizer assim, né, esteja fazendo sentido para vocês, de que não é só aquela historinha da vinda de Jesus, ou do caminhar de Jesus, mas o que ele veio ensinando, né, o que ele veio nos abrindo os olhos sobre o que estava acontecendo de errado, né? Porque a vinda dele não veio só para, nossa, veio o Filho de Deus. Não, ele veio para nos abrir os olhos espirituais, nos abrir os ouvidos espirituais e enxergarmos o que realmente Deus deseja conosco aqui na Terra, né? E é legal até, eu li aqui, né, na explicação falando sobre a nossa paternidade, né? Que nem ali naquele tempo, eles acreditavam que por eles serem filhos de Abraão, eles já eram salvos. E quando houve essa salvação ali para Zebedeu, que era o rico ali, que genuinamente ali ele tinha esse desejo de ver Jesus e se subiu em cima da árvore para poder ver ele e tudo, ele foi salvo e foi considerado filho de Abraão. E naquele tempo aquilo chocava, porque como, né? Uma pessoa pecadora pode se tornar filho. E aqui Jesus está mostrando que não é sobre genealogia, gente. Não importa aonde você nasceu, não importa quem é seu descendente, o que importa é a tua fé. A tua fé te salva. Então, isso nos chama a atenção para como é o nosso caminhar de hoje, né? Quais são as desculpas que a gente dá? Eu não tenho tempo, né? É mais fácil para fulano, porque fulano nasceu numa família melhor, então eles têm mais dinheiro, então consegue servir mais na obra. Não é sobre isso, gente. Então, a gente lê sobre todos esses relatos e entender como isso pode ser aplicado na nossa vida, de, opa, eu estou fazendo errado. Olha, eu estou usando isso como desculpa para não trabalhar no que Deus nos concedeu, né? No que Jesus veio nos alertar. Então, é sempre quando a gente estiver dando uma desculpa, é lembrar disso que o Jason acabou de explicar, né? A quem muito será dado, mais vai ser dado quanto mais você compartilhar. Agora, se muito foi te dado, mas você reter, vai ser tirado até o que você reteve e logo você não vai ter nada. Então, que a gente possa compartilhar mais o evangelho, que a gente possa não só ficar lendo, mas praticando na nossa vida, tá? Então, por isso que eu já te convido para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, chame outras pessoas para esse caminhar com você, sente à mesa, né, e fale sobre o que você está aprendendo, porque antes mesmo, né, do que só ficar abrindo a Bíblia e falar sobre um versículo, admirando, né, alguns pastores que sabem de cor versículo, a gente consegue converter outras pessoas falando sobre, nossa, sabe aquele livro assim escrito há muitos anos atrás? Aprendi sobre isso. E isso chama a atenção das outras pessoas. Então, curta esse vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar conosco nos próximos episódios. Um beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!